Então, bora lá. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu compartilho o caderno com vocês. Essa aula de hoje não tem caderno, tá? É para vocês só se situarem, não tem que escrever hoje. E é só resolução de exercício mesmo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui. Aqui. Peraí, calma aí, gente. Idosa confusa com a tecnologia. Oh my god. Não! Então, ok, vocês estão vendo essa coisa confusa, mas vai dar tudo certo. Aqui a água. Então tá, vamos lá. Acho que vocês estão ouvindo a máquina, que tá, a máquina de roupa de lavar que tá batendo aqui, mas tudo bem. Então, gente, ó, antes de mais nada, aqui, eu gostaria muito de escrever, tipo, passo a passo com vocês. Deixa eu ver se tá gravando, confirmar. Tá gravando? Escrever passo a passo com vocês, fazer cada etapa para vocês entenderem, mas eu peço que vocês não olhem aqui, que eu vou com calma, tá bom? Então, exercício 1. Exercício 1 é um exercício da Unicamp, e apesar de não ser a prioridade de muita gente, é um exercício legal pra gente começar essa conversa. Um copo cheio de água pesa 385 gramas. Com 2/3 da água, o mesmo copo pesa 310 gramas. Pergunta-se, qual o peso do copo vazio e qual é o peso do copo com 3/5 da água nele? Então, assim, uma pergunta simples, objetiva, sem muito texto do Enem que a gente não gosta. Então, vamos lá. Vamos começar. A gente tem que se atentar muito à leitura, muito à interpretação. Eu falo para vocês desde o nosso único e primeiro dia presencial, né? Matemática é interpretação. Se vocês tiverem problema de interpretação, vocês não vão conseguir resolver o exercício. É por isso que é tão importante a gente conversar aí com calma e estabelecer tudo bonitinho. Então, vamos lá. Um copo cheio de água pesa 385 gramas. Então, o peso da água e o peso do copo juntos são 385 gramas. Com 2/3 da água, o mesmo pesa 310 gramas. Bom, o peso do copo, ele continua o mesmo, certo? Certo. Só que tiraram 1/3 da água. E tirando 1/3 da água, ele diminuiu 75 gramas. Então, vocês viram que existe vários jeitos de eu resolver esse exercício? Eu posso resolver assim, do jeito que eu acabei de falar. Eu sei que 1/3 da água são 75 gramas, equivale a 75 gramas. Então, eu já posso descobrir qual que é o peso total da água. Descobrindo o peso total da água, eu já posso descobrir o peso do copo. E aí, eu já resolvo a questão A, já consigo resolver a questão B e fechou. Não existe um jeito mais certo de resolver essa questão. Existe o seu hábito de resolver essa questão. Então, aqui do lado eu fiz de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou considerar um jeito para você trabalhar uma questão dissertativa, né? Porque você não pode você pode fazer do jeito que eu fiz, escrever 1/3 da água, 75 gramas, tudo, mas assim é mais bonitinho, ó. Eu atribuo incógnitas. Eu atribuí ao peso da água a incógnita X. E atribuí ao peso do copo vazio a incógnita Y. E eu sei que a água dentro do copo, a água na sua totalidade dentro do copo, ela pesa 385 gramas. Então, o que eu fiz? Eu fiz um sisteminha. X mais Y é igual a 385. E aqui, ó, com 2/3 da água, o mesmo pesa 310 gramas. Então, 2/3, lembra que eu falei pra vocês? Dada é de Dodu, é vezes 2/3 da água. Então, 2/3 de X mais o Y, que é o copo vazio, que ele não muda, ele se mantém o mesmo, é igual a 310. Eu poderia colocar aqui que 1/3 de X é igual a 75 e resolver de uma maneira diferente. Não tem problema. Aqui eu optei por resolver assim. E assim, gente, aqui é aquilo de estilo. Vocês podem atribuir a uma equação o valor negativo, você multiplicar a equação inteira por menos e você somar as equações, mas eu, Letícia, eu gosto muito de substituição. Então, quando eu vou passar a resolução para vocês, eu faço substituições. Então, aqui, eu peguei essa primeira equação e eu montei essa segunda equação. O que eu fiz? Eu só realoquei os meus termos. Eu isolei o x e dei a ele
outra cara para conseguir substituir nessa equação. Então, substituindo 2x, o meu x agora é 385 menos y, que eu tirei daqui de cima, sobre 3 mais y é igual a 310. Lindo, maravilhoso. O que eu fiz? Eu simplesmente mudei de lugar, o y eu passei para cá. Então, aqui é continha, gente, a parte da interpretação já foi. 770, aqui ó, distributiva, 2 vezes 385 menos 2y. 770 menos 2y sobre 3 é igual a 310 menos y. Esse y eu passei para cá. Beleza. 770 menos 2y. Esse 3 aqui, ó, lembra quando você multiplica, você faz você faz, como chama? Multiplicação. Multiplicação em cruz, você tem que multiplicar todos os termos. Então, ficou 930 menos 3y. Passa para lá, passa para cá, eu achei que y era igual a 160. Ah, mas o que é y? Segundo a minha incógnita que eu determinei aqui, y é o valor do copo vazio. Ótimo, então eu já consegui resolver a questão alternativa A. Fechou, lindo, maravilhoso. Agora ele quer saber qual o peso do copo com 3 quintos da água. Presta atenção, ele quer o peso do copo com 3 quintos da água. Ele não tá pedindo qual o valor de 3 quintos, o peso de 3 quintos da água, ele pediu o peso do copo com 3 quintos da água. Então, o peso do copo eu já sei, que aqui eu descobri na alternativa A. 3 quintos da água. 3 quintos vezes 225. De onde veio esse 225? 385 menos 160, 385 aqui, ó, que é o copo cheio de água, menos 160, que é o valor só do copo, eu descubro quanto que é o valor da água. Então, 3 quintos de 225, eu somo esses dois, 295. O que é 295? É o peso do copo com 3 quintos da água. Foi, espero que tenha ido. Como eu disse, existem outros jeitos de resolver esse exercício. Não existe jeito mais certo ou jeito mais errado. Quer dizer, o errado é com CR, né? Mas vai do que você está habituado. Deixa eu ver só o tempo, quanto que deu. Tá, 7 minutos, acho que vai dar. Enfim, só um desabafo. Então, próximo exercício. Aqui eu separei, acho que foi o 3. O 3. Então, eu vou diminuir o zoom. Oh, meu Deus. Tá. Então, vocês vão ler aqui comigo. Eu vou até tirar daqui da tela. Então, vamos lá. Minha irmã mais velha tinha 12 anos quando meu irmão mais novo nasceu. E minha irmã gêmea é 2 anos mais nova que minha irmã mais velha. Se hoje eu tenho o dobro da idade do meu irmão mais novo e meus pais têm apenas 4 filhos, então a soma das idades de todos os meus irmãos é... É o momento que você deixa a lapiseira lá onde você tá e vai embora, né? Mas assim, gente, esses exercícios são feitos para confundir. São feitos para você se embananar e conseguir errar. Então, o que eu fiz aqui, ó? Tudo que tiver em itálico nesse arquivo quer dizer que eu copiei literalmente do exercício, ó. Então, a gente vai fazendo tudo em etapas. Minha irmã mais velha, minha irmã mais velha, tinha 12 anos quando meu irmão mais novo nasceu. Então, a diferença da minha irmã mais velha pro meu irmão mais novo é de 12 anos. Beleza, eu tenho essa informação que o texto me deu. Então, eu vou mais. Minha irmã gêmea, que tem a minha idade, é 2 anos mais nova que minha irmã mais velha. Ou seja, minha irmã é 2 anos mais nova que minha irmã mais velha e eu também, porque nós somos gêmeas. Então, minha irmã é 2 anos mais nova que minha irmã mais velha. Então, aqui eu tenho agora 2 informações. Eu sei que eu tenho uma diferença de 2 anos da minha irmã mais velha e eu sei que eu também tenho uma diferença de 10 anos com meu irmão mais novo. Por quê? Porque a minha irmã mais velha pro mais novo tem uma diferença de 12 anos. Ok. E eu tenho uma diferença de 2. Só que se eu tenho uma diferença de 2 pra minha irmã mais velha, me sobram 10 anos de diferença com meu irmão mais novo. Fez sentido? Como eu tirei essas 2 informações? Então, eu tenho diferença de 2 anos com a irmã mais velha. A irmã mais velha tem uma diferença de 12. Se tiver muito confuso, faz uma linha do tempo, que aí vai dar certinho.
Aí lá, hoje eu tenho o dobro da idade do meu irmão mais novo, que eu não sei qual que é e eu também não sei qual que é a minha idade. O que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha. Eu fiz uma tabelinha. Partindo de mim. Aqui eu comecei irmão mais. Eu coloquei aqui literalmente como uma linha do tempo, ó. Irmão mais novo, eu, irmã gêmea, que são a mesma coisa, e a minha irmã mais velha. Então, primeiro eu atribuí incógnitas. Eu tenho hoje, agora, X anos. O meu irmão mais novo tem X menos 10, porque ele é 10 anos mais novo do que eu. E a minha irmã mais velha tem X mais 2, que ela então é 2 anos mais velha do que eu. Então, eu chego nessa informação aqui. Aí eu penso lá no passado para transformar em número. Ó, dessa informação aqui, dessa primeira frase. Minha irmã mais velha tinha 12 anos quando meu irmão mais novo nasceu. Então eu começo com a minha irmã mais velha e com o meu irmão mais novo. Quando ele nasceu, ele tinha 0 anos. E a minha irmã mais velha tinha 12. Só que se eu tenho 2 anos a menos que a minha irmã mais velha, eu vou ter 10. Eu e minha irmã gêmea. Certo? E aqui eu também comprovo a minha teoria de que eu sou 10 anos mais velha do que o meu irmão mais novo. Hoje eu tenho o dobro da idade do meu irmão mais novo. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho. O tempo vai passar igual para mim e para o meu irmão mais novo. Então, mas você pode pensar em várias idades que é o dobro uma da outra. 2 e 4, 3 e 6, tudo bem. Só que se meu irmão passa um ano, eu também vou passar. Então eu tenho que pensar numa idade que seja conveniente. Ó, ano que vem eu vou ter 11 anos, meu irmão vai ter um aninho. 12, 2 aninhos. Vai ser sempre essa diferença de 10 anos. Então, que valor que eu penso que tem uma diferença de 10 e que é o dobro um do outro? Ó, para eu chegar nesse valor, eu posso fazer um sisteminha de que x é igual a 2y, de que x é igual a 2y, e x menos y é igual... que eu vou responder, mas dá pra fazer um sisteminha também. Então, eu pensei na idade mais conveniente, que é 20 anos. Mas eu posso pensar em outra idade? Então, você pode até pensar, porque, isso vai acontecer de novo quando? Quando ele tiver 20, eu vou ter 30. Quando ele tiver 30, eu vou ter 40. Eu vou ter sempre essa divisão de 10 anos. Então, eu tenho que fazer um jeito em que a diferença seja 10 anos e que um seja dobro do outro, entendeu? Então dá certinho, ó. Então y menos x é igual a 10. E x é igual a 2y. E aí você consegue resolver bonitinho. E eu cheguei nessa informação. Hoje eu tenho 20 anos e o meu irmão tem 10. Então eu consigo resolver toda a outra equação. Então a minha irmã tem 22 anos, meu irmão mais novo tem 10, eu e minha irmã gêmea temos 20 anos. Certo? Então aqui a gente consegue resolver. Acho que eu vou adicionar aqui esse sistema só para vocês entenderem a questão da idade. Então, eu vou ter o dobro da idade do meu irmão. Então, cadê X? Eu vou ter o dobro da idade do meu irmão. Eu vou falar que o meu irmão... eu coloquei aqui X menos 10. Então, 2 X menos 10. E eu sei também que X menos 2 X menos 10 é igual a 10. Isso aqui é para descobrir o quê? Para descobrir a idade que eu tenho hoje, a idade do meu irmão, tá bom? Então, aqui eu posso substituir, eu posso colocar aqui e tudo mais, mas é um jeito de descobrir, tá bom? Então, vamos lá. Cheguei, não posso esquecer de somar. 10 mais 20 mais 20 mais 22. Só aqui, com a soma da idade de todos os meus irmãos. Ou seja, gente, isso aqui é pegadinha. Apesar de que seria muito maldoso se tivesse aqui a conta certa. A soma das idades dos meus irmãos. Então, eu não quero saber de mim, eu quero saber dos meus irmãos.
Os meus irmãos têm 20, 22 e 10. Eles têm uma soma de 52 anos. Tudo bem? Vocês viram que como tinha um texto super complicado, eu recomendo vocês a quebrarem esse texto, tirar as informações, transformar na matemática que dá certo, tá bom? Então, deixa eu ver meu tempo. Então, vamos lá, acho que dá para explicar mais um. Ó, outro que também dá problema, que é um pouquinho confuso. Que tinha na lista de fatoração de vocês. Não esse exercício, mas um parecido. O número n é constituído de dois algarismos, ou seja, ele tem uma dezena e uma unidade. E colocando-se o zero entre eles, aí fica a dezena, vira uma centena, zero e a unidade, esse número aumenta de 180 unidades. Sabendo que o algarismo das unidades excede das dezenas de 5 unidades, determina esse número n. Viu como é confuso? Como é feito para vocês se perderem? Então, o que eu faço? Eu desmembro e vou pensando. N tem dois algarismos. Ok, ele tem a dezena e a unidade. Qual é a minha próxima informação? Eu gosto de atribuir incógnitas. A minha dezena é x e a minha unidade é y. Pode ser alfa, beta, mas eu coloquei x e y. Olha lá, itálico, ou seja, eu copiei do texto. Sabendo-se que o algarismo das unidades excede das dezenas de 5 unidades. Ou seja, o algarismo da unidade é 5, não é 5 vezes, mas é mais 5 do que os das dezenas. Então, o que eu fiz? Aqui, eu fiz uma equaçãozinha. O das dezenas. O da unidade mais 5 é igual ao das dezenas, ó, porque o algarismo das unidades é maior. O algarismo da unidade excede das dezenas de 5 unidades. Eu preciso beber água, peraí. Ai, meu Deus.